Fala turma, tá no ar o Bergamota, seu programa de entrevistas curtas que vai ao ar de segunda a sexta. Muito bom dia pra você que tá ouvindo às 7 da manhã, boa tarde pra você que tá ouvindo às 1h20 e boa noite pra você que tá ouvindo às 8 horas. E também a gente tem os nossos conteúdos nas redes sociais que você pode acompanhar. Tem ali no YouTube, tem no Instagram, tem no YouTube, ou seja, nossos conteúdos bem espalhados aí para você compartilhar e curtir a qualquer momento do dia. Hoje a gente trazendo um assunto extremamente relevante e a gente está conversando hoje com a coordenadora Karen Voltolini. Tudo bem, Karen? Como é que tá hoje? Olá, ouvintes da RC7. Então, o meu nome é Karen Voltolini, eu sou coordenadora do Lar Menino Deus, que é uma instituição de longa permanência para idosos e membro do Conselho Municipal do Idoso, COMID. E agradeço a RC7 por ter aberto esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante para toda a população, que é o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Exatamente o ponto que a gente tem trazido para cá para conversar. Recentemente, no mês de junho, foi o mês de combate à violência contra o idoso. Quando a gente fala em violência, a gente imagina agressão física, necessariamente. Mas vai além disso, tem outros fatores que são considerados violências, a qual quem convive com o idoso precisa se atentar para poder auxiliar essa pessoa. Me fala quais são os tipos de violência que existem contra o idoso hoje. Certo, então nós temos ali no Estatuto do Idoso, onde elencam alguns tipos de violência contra o idoso. Algumas delas são a violência psicológica, a violência patrimonial e financeira, e inclusive a discriminação. Como você mesmo disse, quando a gente pensa em violência, a gente já parte mais ali para aquela questão física, mas o abandono, a negligência, a violência patrimonial, financeira, psicológica também englobam tipos de violência contra a pessoa idosa. O que você acredita que leva até essa violência voltada para essa população específica? O que há de diferencial no idoso, assim, que pode fazer as pessoas acreditarem que algo, não perceber que está cometendo essa violência ou colocar eles nessa vulnerabilidade? Certo. É uma pergunta difícil, porque cada situação é uma situação, tem toda uma questão de desestrutura familiar, às vezes, e não tem a condição de dar para esse idoso o apoio e o atendimento que ele precisa, porque conforme nós vamos envelhecendo, a gente vai perdendo algumas aptidões, e também algumas funções a gente deixa de fazer, Então a gente precisa desse auxílio das atividades diárias, às vezes um auxílio para comer, aí algumas doenças também acometem mais as pessoas, deixando elas mais debilitadas, precisando de mais atenção, precisando também às vezes de um cuidado mais específico, Eu vejo, na verdade, a questão da violência contra o idoso dentro das famílias, é uma questão bem complexa, então eu não saberia te dizer qual é a principal razão disso, Eu acho que cada caso é um caso, às vezes o próprio desinformação da pessoa que está cuidando desse idoso, por não saber como lidar com algumas situações. O idoso também, isso não justifica, mas a partir do momento que ele vai envelhecendo, ele também vai ficando às vezes mais teimoso, mais difícil de lidar, então precisa realmente um preparo bem grande da pessoa que vai atender, da família, onde esse idoso está inserido, e saber também que a falta desse atendimento, a negligência com esse idoso, ela tem os seus, a família é responsável pelo idoso e a falta desse atendimento gera um ato criminoso, Então ela tem que também ter a conscientização que é a dever da família cuidar desse idoso. E é uma coisa que, o que leva a minha pergunta é o fato de que todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos estar na situação de idoso, e essa falta da empatia às vezes ao cometer isso, e é muito triste, Mas você vê que essa maior parte de violência se concentra no âmbito familiar, ou aquele idoso que sempre esteve sozinho durante sua vida adulta ou ficou viúvo, e aí ele está sozinho, não há um familiar próximo e ele fica idoso. Também existe essa violência da sociedade, aquela pessoa que não está vinculada a este idoso como um parentesco? Existe sim. Existe a discriminação, existe a violência institucional, que é uma violência que eu não citei
dentre as violências ali que eu disse que estão no Estatuto da Pessoa Idosa, né? Essa violência institucional, ela pode acontecer dentro do hospital, dentro dos próprios órgãos públicos e dentro também das instituições de longa permanência para idosos. Existe sim essa negligência e esse abandono também do idoso perante a sociedade. Se alguma pessoa agora ouviu e pensou e reconheceu alguns desses fatores em uma pessoa próxima, um vizinho, um parente, e ela tem a intenção de, para ajudar, fazer essa denúncia, existe um primeiro momento onde a pessoa se sente receosa ao deixar turbulenta a vida dessa pessoa idosa, sabe? Ela está passando por uma situação e ela tem receio de piorar fazendo uma denúncia. Como é que isso acontece e como que pode tranquilizar alguém para fazer essa denúncia e saber que vai ter um destino correto? Então, a Organização Mundial, né, das Nações Unidas instituiu o Junho Violeta em 2011 justamente para fazer essa conscientização de toda a população no enfrentamento contra a violência da pessoa idosa. E de lá para cá, o papel do Conselho também é fazer, né, essa orientação, né? Além de todas as demandas que o Conselho tem, ele também tem essa parte que é orientar a população. Então, a partir do momento que a população se conscientiza de que determinado ato é uma negligência, é violência contra a pessoa idosa, porque a desinformação gera isso, né? Às vezes a pessoa está vendo que tem uma situação ali, mas não sabe dizer, não sabe discernir se isso é crime ou não, se trata de violência. E a própria família, às vezes, está cometendo o abuso financeiro, a violência financeira ou patrimonial e também não se dá conta que isso é grave, né? Então, essa campanha vem para justamente fazer isso, a conscientização dessa população. E tem que denunciar, sim, como todas as outras negligências com essa população em vulnerabilidade social, né? Tem que fazer a denúncia. Muitas das vezes a denúncia pode ficar anônima, mas se você estiver presenciando alguma situação, não seja conivente, tá? Procure os órgãos competentes. Você pode fazer a denúncia ali através do Disque 100 ou pode procurar o próprio Ministério Público da cidade, né? E também as delegacias de polícia ou a própria assistência social. Pode ser que uma pessoa escute a nossa entrevista agora e ao presenciar isso futuramente, esperamos que não, mas se presenciar, a pessoa tem essa vontade, mas de repente não lembrou aqui do Disque 100, ou não lembrou, mas qualquer órgão, a polícia, os bombeiros, qualquer órgão pode receber essa denúncia e encaminhar. Existem algumas delegacias especializadas, né, voltadas para o público da pessoa idosa, mas caso você não saiba dessa informação, você pode ir a qualquer órgão público, né, ou na assistência ou até no CRAS mais próximo da sua casa. Falando sobre esse lar de permanência, como que você enxerga o idoso nessas situações, assim? O que eles mais demandam? Como é a qualidade de vida deles hoje? Não sei se você teria uma visão mais ampla fora do que você é responsável hoje, dos outros asilos, ou num nível mais regional. Primeiro, só fazendo uma correção, né? As instituições de longa permanência, antigamente chamadas de asilos, né? O termo asilo, quando a gente fala, ele soa um pouco pesado, né? Então, esse termo acabou ficando em desuso justamente por isso, né? Então o termo não é mais asilo, o termo não, existe o termo asilo ainda, até porque asilo, no sentido da palavra, ele significa acolhimento, né? Mas diante de todo o histórico que a gente tem dos asilos, né, que em função do histórico social mesmo, né, que era um lugar de abandono, um lugar de tristeza, enfim, esse termo acabou entrando em desuso e foi instituído a ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, hoje, né? Então hoje a gente chama de uma instituição de permanência Instituição de longa, ou ILPI. para resumir, né? Entendo. Lages conta com são 13 ILPIs, né? O Lar Vicentino, o Lar Bela Vista e o Lar Menino Deus. Nós temos 60 idosos hoje institucionalizados no Lar Menino Deus. A Conferência Vicentina conta com atende 80 idosos. E o Lar Bela Vista, o Daniel estiver escutando, me perdoe, né? Mas até onde eu sabia eram 50, se eu estiver errada com a informação, depois eu posso confirmar com ele. Então, a minha visão do idoso que está institucionalizado é uma visão que, quando a família, ou quando esse idoso está em situação realmente de abandono, que são idosos que vêm de situação de rua, ou que não tem família, ou que não foi localizado ninguém da família, né?
eles vêm para o lar justamente para ter cuidados. Então, para mim, os idosos que estão institucionalizados, eles estão recebendo cuidados da vida diária, né? Alimentação no horário, uma alimentação com valor nutricional adequado para eles, os cuidados de saúde e o auxílio nas AVDs, né? Que são as atividades da vida diária. Né? Eu gostaria até de desmistificar um pouquinho essa questão da institucionalização, né? Que as pessoas têm uma ideia realmente, eu não vou dizer errada, mas uma ideia equivocada. Né? Alguns idosos, a maioria dos nossos idosos estão muito melhor ficando na instituição do que propriamente ou dentro do seu âmbito familiar, né, onde houve negligência, houve abandono, onde não se tem um vínculo, ou onde o vínculo está fragilizado ou totalmente rompido. Né? A gente faz esse trabalho, inclusive, de fortalecimento de vínculos familiar, tem gerado bastante resultado, mas eles vão, um local de cuidado, então eles estão cuidados. Aquela coisa que você falou mesmo, da pessoa imaginar que, por exemplo, um idoso que morava sozinho, a partir do momento que ele vai para um lar, ele está desamparado, ele vai para uma LPI, ele fica triste ou algo similar, mas como você disse, tem um atendimento justamente para que ele receba um amparo que ele não consiga. Mas, claro, existem casos em que a pessoa vive muito bem, sozinha. Por isso que existe uma avaliação, como você já tinha comentado em outro momento comigo, sobre realmente avaliar a condição dessa pessoa. Porque essa avaliação daí, ela cabe à assistência social do município, né? Acompanhado ali pela equipe de referência deles, o atendimento, enfim. Que há alguns casos realmente que esse idoso ele vai via Ministério Público ou até via assistência social, né? Tem um estudo dos profissionais que atendem assistência social, psicóloga, enfim, né? Que atende esse idoso, que vão constatar que realmente ele não tem mais condições de viver sozinho, né? Que ele está se colocando em risco. Entendo. E aí é complexo porque cabe todo um estudo, os encaminhamentos necessários, né? Eu não sou da parte governamental, eu trabalho na sociedade civil, então o que eu sei realmente é da minha vivência, né? E dos idosos que chegam lá para mim, que realmente eles não têm mais condições de ficarem sozinhos, e aí eles vão para a instituição. Quais são as evoluções que você nota, assim, de sair de um cenário de risco ou de abuso e violência para estar numa LPI? A primeira questão é a saúde, né? A saúde e a higiene, né? Porque muitas vezes esse idoso ele vai perdendo a noção que ele está se prejudicando com relação à própria higiene pessoal ou da própria casa, né? Porque ele já não tem mais ou discernimento ou a questão da autonomia mesmo, da locomoção, né? Para fazer realmente, para estar num ambiente saudável, né? Então ele troca para o ambiente da ILPI, que é um ambiente saudável, né? Ele melhora a saúde, ele melhora os hábitos de higiene. E eu queria saber da pessoa idosa, que ela queira se proteger dessa situação, quais são as prevenções que ela pode tomar por si só, sabe? Para que a situação dela, caso queira ter uma vida ser protegida tanto dessas violências, quanto de repente poder ter essa autonomia, de ter uma casa e tudo mais. Quais são os caminhos que você indica? Certo. Em primeiro lugar, ela conhecer quais são os direitos dela, né? Para poder identificar aonde que ela está sendo, e se ela está sendo violentada. Então, o idoso, ele deve conhecer dos seus direitos, né? A maioria deles deve conhecer dos seus direitos. Todos eles devem conhecer dos seus direitos, né? Primeiro de tudo, a informação. Segundo, para um envelhecimento saudável, a gente tem que começar, nunca é tarde para começar, né? Mas a pessoa tem que se preparar para o envelhecimento. Até, inclusive, aproveitando essa tua fala, eu trouxe uma informação que em 2020, pela primeira vez na história, a população global, né, de idosos, ela ultrapassou as crianças menores de 5 anos. Né? E em 2050, a estimativa que nós chegamos a 2 bilhões de idosos no mundo, né, em comparação aos 900 milhões registrados em 2015. Ou seja, nós teremos mais idosos do que jovens no convivendo. Provavelmente, né? Então, esse fato de em 2020 que a população de idosos ultrapassou as crianças de 0 a 5 é um fato preocupante, né? Então, nós teremos um mundo de idosos, né? E o que acontece? Hoje, quem tem 34, 35 anos serão esses idosos de 2050. Né? Então, eu até trago uma reflexão para que você se prepare para o seu envelhecimento. Saúde. Atividade física, alimentação, né? A locomoção do idoso e a autonomia ele perde a partir do momento que o tônus muscular vai
se enfraquecendo, né? Então, por isso é importante a atividade física, para que você chegue nessa idade, você se prepare, né? Para chegar aos 60 anos ou mais com o máximo de autonomia possível, né? Claro, tem algumas coisas que são inevitáveis, né? Como doenças hereditárias ou que você tem a propensão a desenvolver, mas a parte ali do tônus muscular é bem importante para que você consiga, né? Se locomover, andar com segurança, evitar queda, enfim, uma série de coisas. E quanto à violência patrimonial, como que é essa questão para a pessoa se proteger mais? A violência patrimonial, ela pode acontecer desde que aquele idoso possua um imóvel que seja grande e a família toda vai morar lá. Né? Então, e vai morar para atender do idoso, mas consiste em não deixar que esse idoso decida sobre a vida desse imóvel, né? É um exemplo, ao invés de pintar de azul, vai pintar de amarelo, enfim, são coisas simples, mas que caracterizam sim, né? Porque aquele imóvel, na verdade, é dele. Ou, às vezes, até assinar papéis, né? Tomar Algumas decisões. Coisas, tomar decisões a respeito, ou, às vezes, até ser ludibriado para assinar determinado papel em que ele faça com que ele perca aquele imóvel. Os empréstimos, ele já vem mais ali para a parte da violência financeira mesmo, né? E aí o idoso vai, empresta, enfim, hoje em dia tem bastante empresas que fazem esses consignados, né? E tem vantagens ali para quem tem aposentadoria, então... Mas é que a escolha e entender essas vantagens e ver se a situação realmente é necessária tem que partir do idoso, né? Mas às vezes a família faz uma pressão psicológica, né? Porque aí é uma cadeia de violências, né? Faz uma pressão psicológica tão grande em cima desse idoso, falando do que está passando e tal, que ele se sensibiliza, então a família ou, né, a pessoa acaba cometendo 2 tipos de violência numa só, né? Primeiro a violência psicológica e depois aí a violência financeira também. Bom, a gente reforça os caminhos, né? Que qualquer instituição pública que a gente puder chegar para fazer uma denúncia, eles vão encaminhar para as delegacias especializadas. Também agradecer o seu trabalho, né? E o seu tempo de estar aqui com a gente no Bergamota. Acho muito importante a gente, como eu já tinha comentado antes da gente começar a nossa entrevista, por mais que não seja o mês, não podemos deixar que isso fique só uma discussão de um mês só e a gente leve isso pro dia a dia para as pessoas tomarem consciência, não só quem pode ser um momento uma vítima, mas também para que evite que pessoas pratiquem, né? Para poder identificar e denunciar. Muito obrigado pelo tempo. Isso, combate à violência contra o idoso é todo dia, né? É todo dia. Então, o que eu peço para a população é que realmente cuidem dos nossos idosos, fiquem de olho, né? Denunciem se for preciso, para que isso cada vez mais diminua esse índice de violência que é tão grande contra os nossos idosos. Perfeito. Muito obrigado. A gente agradece a sua presença aqui. Obrigada, Rádio RC7. Muito bem, a gente fica por aqui com o Bergamota. Amanhã tem mais e de segunda a sexta você sempre acompanha uma entrevista com uma pessoa diferente. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.